Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hey guys, what's up? Aqui é o Riva. Você sabe como funciona o processo de um visto EB3, um Green Card, para motorista de caminhão nos Estados Unidos? A gente vai falar sobre isso nessa conversa de hoje aqui. Eu estou aqui com o Marcos. O Marcos é um dos motoristas que fez essa aplicação comigo para participar desse processo, e o Marcos vai contar para a gente um pouquinho da história dele e vai falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho da história, como que foi desde o começo dessa aplicação, em que passo que está agora esse processo dele e mais algumas curiosidades também que o Marcos queira falar. Marcão, boa noite, obrigado pela presença, tá com você, meu camarada. Boa noite, Riva. Boa noite, obrigado pelo convite, irmão. Primeiramente aí. Legal, uma honra. Imagina, para quem estiver assistindo a gente aí, o processo hoje é um processo que leva um certo tempo, né, Riva? Por conta da burocracia dentro do governo norte-americano, né? Não era tão longo assim, a partir do ano de 2020, aí, quando o pessoal ficou em casa, né? Vamos dizer assim. Aí não vamos nem entrar em detalhes sobre isso, mas em relação à questão de ideologias, de pontos de vista, mas o fato é que, pelo pessoal também lá nos Estados Unidos, uma parte dos trabalhadores terem ficado em casa, né? Isso também foi visto da federação, né? Os funcionários federais. Então, um ponto que eu acredito é que houve um acúmulo, né? Por o pessoal não estar dando sequência normal na verificação das solicitações de vistos, independente de qual o tipo de visto, e houve também um aumento muito grande das solicitações, né? Exatamente. Não é isso? De forma geral também, não só do visto EB3, que nós fazemos parte, mas principalmente de outros vistos, né? O pessoal querendo mudar para um país onde tem uma liberdade um pouco maior do que aquele país que a pessoa é natural, né? Com isso houve um acúmulo muito grande. Então, processo que antes levava aí até 9 meses, né? Eu já vi comentar que o processo de EB3 chegou aí com 9 meses para a pessoa estar aplicando. Hoje nós estamos com prazo longo aí de até uns 5 anos. Exatamente, então, processo que antes da pandemia, né? Não tinha um prazo exato, porque depende muito do governo americano, né? A liberação do DOL, do USCIS também, mas coisa aí que resolvia antes de 1 ano e meio. Hoje em dia já tem casos aí de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, é como você falou, Marcão, depende desse acúmulo que teve, né, pós-pandemia. E então a gente tá enfrentando isso. Esperamos que isso se resolva, né? A gente sabe do que vem acontecendo hoje nos Estados Unidos com relação às deportações e com relação também às pessoas que estão se aposentando, né, como motoristas. Então, novas vagas vão abrir. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós estamos já no começo de junho, essa gravação está sendo feita no começo de junho, até agora não abriram ainda vagas para esse ano para novos aplicantes. Então, o Marcos, ele vem da turma remanescente do ano passado ainda, quando a empresa lá abriu 10 vagas e nós tínhamos, então, algumas pessoas preparadas aqui, e o Marcos era uma dessas, e conseguimos começar o processo dele já no passado, né, Marcos? Exatamente. Nosso processo começou ali em maio, né? Se não me engano, maio, início de junho. Ou seja, estamos agora no mesmo período e não tem nenhuma oportunidade para o pessoal que está aí na fila, aguardando, está dentro, né? Participando do teu grupo ali. E enquanto isso também vão se preparando melhor, vão estudando mais o idioma, que vai facilitar, vai ajudar também, né? Exatamente. Mas por conta de tudo isso aí que você comentou, dessa política nova aí, nós não temos novas oportunidades ainda esse ano. Eu acredito, Riva, que isso vai ser positivo, né, para todos, não só para nós que estamos indo através do EB3, né, legalmente, passando por todas as etapas, né, tendo a paciência de esperar as etapas. Acredito que vai ser positivo para todos que estão indo pelo caminho legal. Né? Caminho correto, exatamente. Exato. Vai faltar muitos profissionais em todas as áreas, né? Eu vi um vídeo hoje, pode falar a verdade, não sei se é real ou se é um meme, né? Que hoje se fala meme, né? Onde... Inteligência artificial, né? Se é real ou se foi uma meia-verdade, né? É complicado isso. Então é um vídeo onde mostra um restaurante, né? São câmeras internas de um restaurante,
e tem 2 oficiais do ICE, chegam no restaurante e faz o pedido. Aí corta para a câmera do fundo, né? Aí saem 3 ilegais correndo. Seria cômico se não fosse trágico, né? É uma pena, né? Exato. Porque a gente sabe o quanto essas pessoas são pessoas, né, honestas, estão trabalhando, né, buscando se sustentar e trazer um futuro melhor para a família, né? E eles têm que passar por isso, infelizmente, né? Então é tragicômico, né? A forma como eles abordam. A gente espera que isso seja, né, só mais um vídeo, né? Seja só mais algo que eles estão aproveitando para fazer. Infelizmente, deve fazer comédia com isso, né? Que não seria algo até legal de se fazer. A gente sabe também que existe hoje nos Estados Unidos, né? Até mesmo para quem está legal lá, também estão tendo que passar por testes de proficiência no idioma, né? Então, agora o governo que está lá atual, Trump, está exigindo que a língua oficial seja o inglês, né? Se está nos Estados Unidos. Então, mesmo os que estão trabalhando lá como motorista de caminhão, estão tendo que passar pelo teste de proficiência do inglês. Por isso que é importante, quando a gente fala que você tem que ter os pré-requisitos para você aplicar para esse visto, que é, no mínimo 23 anos de idade, pelo menos 3 anos de experiência como motorista categoria E, aqui no Brasil, e que você tenha um inglês intermediário. Né, Marcos, isso foi crucial no momento da tua entrevista também. Conta para nós aí como é que foi esse processo, a entrevista que você fez com o pessoal da empresa lá do México, como é que foi isso? Espera agora, você recebeu a tua job offer, né? O que você espera de agora para frente? Conta aí. Eu acredito que para começar do jeito certo, eu tenho que começar já fazendo um agradecimento ao Felipe, né? Que é através do Felipe. Grande Felipe Barbosa, grande Filipão. O Felipe me passou seu contato, né? E assim que você recebeu o meu contato, já de pronto me respondeu e começamos a conversar. Você me passou as orientações ali, fez um teste inicial comigo, né? Para ver se poderia me jogar para as feras lá, né? Exato. Não podia deixar você também cair lá de paraquedas, né? Tipo, Marcão, vai lá, faz a entrevista com o pessoal lá e te vira. Não é assim, né? Na sequência aí, esse trabalho inicial que você faz com a gente é super importante, super válido e necessário, né? Você fazendo esse primeiro filtro, você conscientiza o candidato de alguns detalhes que ele precisa melhorar para poder estar no nível bom, poder dar entrada no processo. Não adianta você simplesmente pegar a pessoa e jogar, né? Falar, vai lá, como você falou, vai lá, te tira. Não. Você imagina quantos candidatos tem, né, ao redor do mundo para essas possibilidades. Então, claro que as empresas vão olhar o teu currículo, né, vão olhar a tua experiência como motorista de categoria E, tanto é que algumas das perguntas estão relacionadas a isso também, né, Marcão? Então, e também eles vão verificar também o teu nível de inglês, porque imagina você começar todo um processo, a empresa banca tudo para você, te leva lá, paga a tua passagem aérea, você chega lá. Aí na hora de você fazer a CDL, a carteira de motorista, Commercial Driver License, né, nos Estados Unidos, não consegue passar. Então, a empresa está te bancando lá, né, a sua estadia, bancando também a sua alimentação nesse período, né? Então, para eles, o que é importante? Que você chegue e você já comece a trabalhar, comece a desenrolar e já pegue teu caminhão e vá para a estrada. E você comece a faturar também. Essa é a parte mais importante. Por isso que a gente sempre insiste, mantenham o inglês de vocês afiado, mantenham-se estudando afiados, porque isso vai ser crucial. Exatamente. Então, aí na sequência, né, nós marcamos a entrevista, se não me engano, com a Natália. Ela fez várias perguntas relacionadas ao transporte e à minha experiência. Então, um fator importante também, que é o acompanhamento que você faz com o candidato, né, na entrevista, você participa, faz questão de participar, né, até porque se o candidato se enrosca um pouquinho, que não é o ideal, né, mas você está ali, você tem o inglês fluente, tem o conhecimento do país, você já morou lá, né, então isso facilita e ajuda muito o candidato, dá uma segurança para a gente enorme. Eu lembro que uma das perguntas que ela fez, eu dei uma travada em relação a velocidade, mas não a velocidade que eu dirijo, mas assim, a caixa de marcha. As palavras que ela usou para fazer a pergunta, eu me enrolei um pouco, porque eu estava mais acostumado com outras palavras, né? Então, daí a importância a gente seguir estudando, a gente se preparar para fazer essa entrevista, né? Não simplesmente falar, eu sei, não sabe o qual. Então, lembrando que a pergunta pode ser, né, how many gears e how many speeds? Né? Foi nesse momento que o speeds, você vê aquela, velocidade, como assim? Não, quantas
quantas marchas, né? Que eles perguntam se você tem experiência com automático ou manual, né? Se é manual, quantas velocidades? Então, 12 Isso. velocidades, 16 velocidades, né? Então, é nesse ponto que a gente às vezes acaba, opa, do que ele está falando? Mas são termos bem técnicos, né? São termos assim voltados ao nosso mundo. Então, é normal que a gente perguntar, can you repeat please? Or what are you talking about? What do you mean? What do you mean when you asking about the speed? No, how many gears? Então já muda a conversa e você consegue responder. E a gente sempre fala, né? Menos é mais. Então, quando faz uma pergunta para você, é legal você desenrolar, mostrar que você sabe inglês, mas o importante é você responder exatamente o que pergunta, né? E depois, se pedir para aprofundar, você aprofunda um pouco mais. Então, você vai ter tempo depois, vai ter que gravar um vídeo depois para eles, né? Acho que você gravou, né? Um vídeo de Exato, quantos minutos que você gravou? 1 minuto e meio, o máximo. E aí a gente, assim, poxa, eu tenho que falar das minhas skills, né? As minhas habilidades e tal. Pô, mas 1 minuto e meio? Como assim, né? Parece tão pouco, né? Só 1 minuto e meio para falar de tudo que eu faço. Aí você começa a falar, você fala, caramba, ainda tem tudo isso para falar ainda, né? Então parece que, tipo, você já falou tanto assim, mas esse vídeo que é enviado para eles é importante porque primeiro momento a entrevista é feita por telefone. Então, não sabe quem está do outro lado. Depois você tem que saber se a pessoa que conversou com eles primeiro é a pessoa que está aplicando. Você fala para um intérprete, para alguém que fala inglês, responde para mim aqui a primeira entrevista e depois eu vou para lá e me viro, né? E não é assim que acontece, né? Então você tem que mostrar depois para eles que você é você e que você respondeu, era você mesmo respondendo, né? É a mesma voz, e depois os documentos que você vai enviar, tudo mais para eles também, né? Então é importante ficar esse vídeo que é enviado depois, né? Não são aleatórios, né? Todas as solicitações que eles nos fazem não são aleatórias. Tudo tem um porquê, tem um motivo, seja para a segurança da própria empresa, que está nos recrutando ali, né? E depois disso tem todas as exigências que são do governo, pelo trabalho que eles fazem, que é um excelente trabalho, já vamos deixar registrado aqui. É uma empresa sólida. É um trabalho sério, né? É um trabalho sério. Exato. Não te cobrou nada. Nada. No momento, né? No momento que você aplicou. Tem depois um valor que depois que você recebeu a tua job offer, né, o valor que você fez inicial para começar os procedimentos, né, que você tem de aplicação lá fora. Então, deixar bem registrado isso, que ninguém cobra nada e nem pode te cobrar. Então, cuidado com essas empresas que começam a fazer cobranças de vocês aí antes de iniciar o processo. Muito cuidado, porque como tem gente boa, também tem gente ruim nesse mundo. E muita gente brinca com o sonho dos outros, né? Isso aí que a gente acha... Isso para mim é um crime, assim, deveria ser inafiançável, né? Você brincar com o sentimento e com o sonho das pessoas, né? Com certeza. A empresa, como você falou, é uma empresa muito séria. Nós podemos perceber isso, tanto inicialmente já com você, né? Por esse suporte que você passa para a gente, essas orientações, tudo. E aí, quando a gente começa a conversar com as meninas também, você percebe a seriedade, o prazer que elas têm no serviço que elas fazem, que é exatamente auxiliar as pessoas a chegarem nos Estados Unidos de forma legal. Essa é a finalidade. Então, quando qualquer coisa, uma empresa, uma ideia, ela começa com essa finalidade, com esse sentimento de fazer o bem para o próximo, cara, não tem como dar errado. Não, tem que dar certo. E vai ser bem feito. Inclusive, a gente acompanha, né, o processo, a empresa manda para a gente, tem as redes sociais da empresa também, etc. E a gente vê os resultados, a gente vê o pessoal chegando, né? Hoje nós tivemos notícia boa demais, né? Exatamente, tivemos dois colegas, né, do outro grupo que conseguiram a entrevista e o green card deles, né? Então, isso aí não tem preço, né? Quando a gente vê a felicidade deles, o pessoal no Rio de Janeiro fazendo lá a entrevista, foi muito legal, muito satisfatório isso. Exatamente. E para quem está no processo, né, atrás da turma aí, vamos dizer, na escala evolutiva do processo, também é muito legal a gente ver, porque a gente percebe que é real, que é sério e que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu comentei no início, né? Há quase 5 anos, a pessoa fala, puxa vida, 5 anos? Pelo amor de Deus, é muito tempo. Passa rápido. Passa rápido. Se tivesse começado 5 anos atrás, eu estava junto com o pessoal hoje lá no consulado fazendo minha entrevista. Se tivesse começado 10 anos atrás, eu teria 5 anos de Estados Unidos. Aliás, teria mais, né? Porque antes de 2020 era mais rápido, né? Vamos dizer assim. Passa rápido. Se a gente não começar hoje, daqui a 5 anos eu vou estar no mesmo lugar. Mas a gente fala assim, Marcão, mas eu demorei. Quando eu voltei dos Estados Unidos para cá, que foi final de 2016...
Então, eu comecei a trazer essa ideia de ajudar as pessoas a irem para lá. Eu levei pelo menos uns 5 anos até eu encontrar essa empresa, porque, igual eu falei para você, tem muita gente boa, tem muita gente ruim. Então, como que eu ia confiar o meu nome também para uma empresa, né? Claro. E colocar o sonho das pessoas, né? Ligados ao meu nome também, né? Então, eu levei 5 anos procurando a empresa, encontrei a empresa e passei mais. Isso foi 2022, se eu não me engano. Aí passei mais um ano em contato com eles para preparar o contrato, né? Que eu tenho com eles e tudo mais, para poder fazer essa divulgação deles aqui no Brasil, né? E só então eu comecei a fazer divulgação de forma assim mais efetiva. E hoje eu tenho um grupo ali que já tem 155 pessoas. Eu já tenho pelo menos 10% desse grupo já estão aptas a participarem do processo. A gente está só esperando para que isso aconteça, né? Que essas vagas apareçam. A gente acredita muito que nesse segundo semestre essas vagas vão aparecer. E você lembra, a sua foi assim, né? Pessoal, temos 10 vagas, vamos lá. Quem se interessa, temos 10 vagas. Então foi do nada, assim, né? Surgiram 10 vagas, quem se inscreve? E aí eu dei a sorte e também a competência de vocês, né? De ter 4 pessoas que estavam prontas no grupo naquela época e vocês conseguiram pegar essas vagas, né? Então, gente, é sempre importante lembrar para vocês que não são só flores, tá? Então, o Marcos também está preparado para o que ele vai enfrentar lá depois nos Estados Unidos. Então, saibam que é um processo real de imigração. Então, você vai ter o seu green card válido por 10 anos e podendo ser prorrogado por mais 10 anos. Claro que antes desse prazo, existe a possibilidade de você aplicar para cidadania através desse green card. Tem também a possibilidade de você levar sua família depois para lá, né? Você vai para poder fazer sua carteira, se adaptar, né? Se habituar ao lugar, conhecer exatamente onde você quer morar. Depois você pode fazer esse processo com a sua família também e com você. Então, só põe isso na cabeça, tá? É um processo de imigração, assim como os nossos antepassados passaram por esse processo, quando vieram, né, da Itália, Alemanha, de qualquer lugar que seja para o Brasil, para que pudessem dar uma vida melhor para os seus descendentes. Isso é o que a gente também espera, né? Eu também estou no processo, Marcão, também estou no processo de green card. Eu vou agora, essa semana, a gente está gravando agora aqui no dia 3 de junho, então eu vou essa semana para o Rio de Janeiro para fazer a entrevista também lá do meu green card. O meu é através de família, né? Meu filho se tornou cidadão americano, então eu estou conseguindo através dele. O meu processo demorou exatamente 2 anos. Quando eu dei entrada foi em agosto de 2023, eu dei entrada. Levou 1 ano e meio para a documentação ser aprovada. Aí, em dezembro do ano passado, janeiro desse ano, saiu. E depois a marcação da entrevista levou mais 6 meses. Então, para você ver como o processo está demorado, mas ele acontece. Se eu não tivesse feito 2 anos atrás, eu estaria ainda pensando, nossa, como demora. Pra você ter uma ideia, a minha cidadania italiana, Marcão, eu levei 10 anos correndo atrás de documentação e vai demorar. Mas agora que eu consegui tudo, a lei na Itália mudou, né? Espero que ainda eu consiga aplicar. Mas agora, você viu como o processo, por mais que seja demorado, ele acontece. E a gente, né, sabe que para a gente vai acontecer depois para os nossos filhos, né, nossos netos e assim por diante. Então, vamos buscar o que é melhor para eles. A gente sabe que é demorado, muito demorado, mas a hora que acontece de forma real. Então, vamos buscar o que é melhor para nossas famílias, né? Não só para nós, mas para nossas famílias também. O que você espera lá, Marcão? O que você espera? Hoje você trabalha de caminhoneiro, né? Você tem a categoria E, já você cumpriu todos os requisitos, mas o que você espera quando você chegar nos Estados Unidos, cara? Eu tenho um pouco mais de 10 anos de experiência, só que eu sei que a minha experiência aqui exatamente não é o que eu vou precisar lá. É claro que você vai sempre dirigir com o mesmo cuidado, a mesma atenção, né, tanto aos detalhes do veículo quanto ao trânsito, mas eu sei que vai ser uma realidade totalmente diferente. Eu tenho que me adaptar às novas regras. Eu vou estar em outro país, não são as minhas regras, né? Não é o meu jeito de ser. Então, eu tenho que me adaptar. É algo que eu valorizo muito, que eu acho que possivelmente vai me ajudar, que eu valorizo muito a cultura norte-americana, as tradições, a história. Então, acredito que isso possa me ajudar, porque não é simplesmente você vai para ser motorista, você vai para ser um futuro cidadão norte-americano, porque o norte-americano, porque nós também somos americanos aqui no Brasil, nós estamos na América do Sul,
Então, isso é um ponto interessante quando você falou isso, porque a primeira vez que eu fui para lá em 2014, então chegava lá o pessoal assim, welcome to America, seja bem-vindo à América. Eu falava assim, I am from America too. You know, South America, but I am America. So, eles consideram que a América é o norte, né? É a América do norte. Então, welcome to America. Tudo bem, obrigado. Eu agradecia, falava, it's okay, thank you so much. Mas, assim, eu também, né? Nós também somos americanos, né? Certo? Somos, para eles, tudo que é para baixo, deles para baixo, é latino, tá? Então, a gente, para eles lá, é latino. Por mais que nós falemos português, né? Não falamos o espanhol como os latinos falam, mas nós somos latinos para eles também, tá? Conta para mim, eu acho que tem muita curiosidade com relação ao salário de um caminhoneiro nos Estados Unidos. O pessoal o pessoal que ouviu até agora aqui, né? A gente escuta falar lá, o salário, quanto que é o salário de um caminhoneiro e tal. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para o pessoal que está querendo emigrar para lá, cuidado com a conversão, tá? Não pensem em converter. Eu vou para lá, eu vou ganhar $10 mil por mês, então vezes 5 vai ser R$50 mil. Não vai. Vai ser 10 mil. Eu sempre brinco assim, né? Você vai ganhar 10 mil dinheiros. Aqui no Brasil, quanto que você ganha? Aqui no Brasil eu ganho 8 mil. 8 mil o quê? Reais? Não. Aqui no Brasil eu ganho 8 mil dinheiros. Lá você vai ganhar 10 mil dinheiros. Então veja quanto custa um aluguel lá. De 1.000 a 1.500 dinheiros. Veja quanto custa um carro, um seguro de carro. Então, coloque muito bem no papel. Porque uma vez que você esteja no processo, que você esteja lá, você tem um contrato a cumprir. Esse contrato é de, no mínimo, 3 anos com a empresa que está te levando para lá. Se você quebrar o contrato antes, existe uma multa para você, residual, uma multa bem alta. Porque esse processo do Green Card é um processo muito caro. É um processo aí que chega a custar 20, 25 mil dólares. E a empresa está pagando para você. Então, ela espera em contrapartida que você trabalhe com ela pelo menos 3 anos para que você possa recompensar esse investimento em você. Então, Marcão, se você quiser contar aí qual foi o salário, então quiser deixar no suspense, eu só vou dar um spoiler aqui. Na época que eu dirigi lá, em 2016, eu já estava ganhando, iniciante, eu não tinha experiência nenhuma, não sou como vocês, assim, que são experientes motoristas, eu estava começando. Eu fazia $1.500 por semana, eu fazia. A gente espera, não precisa falar, tá? Porque isso aí é seu, mas a gente espera que você vai fazer pelo menos acima disso, né? Então, a gente espera que, claro, a economia mudou, a inflação e tudo mais, mas espera que pelo menos aí uns de 1.500 a 2.000 nessa fase inicial você consiga fazer, né? Nós temos que entender também, assim, como você falou, a questão da empresa, do custo que a empresa tem. Nós vamos chegar lá, é tudo novo. Dirigir, ok. Passar a marcha, pisar na embreagem e tal, um caminhão automático, né? Que a gente tem bastante modelos aqui. Ok, dirigir é você. Mas existe toda uma estrutura por trás até você chegar lá. Vamos começar, tem você aqui, tem as meninas da empresa que estão lá no México, que é o nosso canal, tem uma estrutura muito grande, permitir que nós cheguemos lá. E tem a estrutura da empresa contratante, que vai arcar com esses custos nossos. Sempre que a pessoa recebeu uma job offer, ela já vai saber ali, mais ou menos, o mínimo que a empresa vai estar oferecendo para ela. Então, no meu caso aí, tá nessa faixa dos 1.500, né? E aí, lembrando, 1.500 dinheiros, nós podemos converter. E a gente sabe que tem motoristas lá que faturam mais do que isso. Mas são pessoas nativas, né? Ou são pessoas que já têm um green card, porque, lembrando pro pessoal, né? Às vezes alguém que não sabe, para tirar a carteira, para dirigir carretas lá, você tem que estar não simplesmente legal, porque se eu estou com visto de turista por 6 meses, eu estou lá há 20 dias, eu estou legal. Mas esse visto de turista não me permite tirar a carteira. Eu posso tirar a carteira simples, normal, para dirigir veículo em alguns estados. Hoje eu já não sei como é que está isso mais, né? Com essa mudança toda. Com a carteira B, basicamente, você não consegue, você usa a tua aqui do Brasil, nesse período, né, que você pode ficar de 6 meses, você usa a habilitação daqui. Só se você tiver, eu não sei nem se o visto F pode, mas o visto L, que era o caso que eu tinha, podia. Você fazia, tanto que eu fiz a minha habilitação para carro e para moto também lá, né? E depois eu fiz para caminhão. Alguns estados, né, que eram ditos antigamente estados santuários, eles permitiam que o imigrante, mesmo com visto de turista, tirasse a habilitação, né? Mas não poderia tirar a Commercial Driver License,
que é para dirigir a carreta. Essa habilitação nós só podemos tirar sendo residentes, tendo green card ou cidadão. E a gente vê o seguinte, quem já está lá, que não dá esse custo para a empresa nos fazer chegar lá, obviamente essa pessoa vai ter um faturamento melhor, porque ela não custou à empresa o que eu estou custando, né? Exato, é um investimento. Exato. A empresa precisa de motorista, então ela está fazendo um investimento. Em contrapartida, eu vou trabalhar com ela, como você falou, no mínimo aí no contrato de 3 anos. O faturamento de, vamos dizer ali, 1.500 dinheiros por semana, é pequeno. É pequeno em relação a quê? É pequeno em relação a quem? Né? São as duas coisas, a que e a quem. A que tempo da sua vida, né? Porque eu vou chegar lá, e como disse o Romário, né? Já não posso acrescentar na janelinha. Vai ter minha adaptação tanto à cultura, não só a cultura geral do país, mas também a cultura empresarial, né? Nós vivemos uma cultura empresarial no Brasil que é diferente da cultura empresarial dos Estados Unidos e de outros países também. Então nós temos que chegar lá com a sandalinha da humildade e nos adaptar, aprender novamente, fazer um trabalho bem feito, como sempre fizemos, mas aprender a fazer esse trabalho dentro da cultura das empresas de lá. Então, de verdade mesmo, né, vou falar de novo, isso é uma coisa pessoal, mas é muito verdadeiro isso, como é uma gratidão de boca para fora, certo? Mas ser grato realmente pela oportunidade de ir legal, né? Porque temos pessoas que conseguem ir, mas são ilegais, e hoje nós estamos vendo esse problema, um dia a conta chega, né? Então, eu sou muito grato de verdade a essa oportunidade e à empresa que me deu essa oportunidade. Então, o meu objetivo é trabalhar melhor ainda, dar o meu melhor para... Eles gostam dos brasileiros lá, viu, Marcão? Eles gostam, a gente tem experiência de outras pessoas, né? Que já estão nessa empresa que você vai, eles gostam muito, porque o brasileiro é muito dedicado, o brasileiro é muito guerreiro, né? Aguerrido e não larga o osso. Então, a gente espera, né, que as pessoas que não vão ficar só 3 anos na empresa, vão crescer, vão querer continuar e crescer, né? E prosperar com a empresa. A gente tem histórias aí de um colega nosso, o youtuber, né, o Mivardi, que trabalha nessa mesma empresa e tem o caminhão dele agregado e está lá há tanto tempo já, né? E também ele conta as histórias dele também no canal dele, né? Do Mivardi, no Presta Atenção. Ele conta as histórias dele lá, no Presta Atenção, ele conta as histórias dele lá, gosta de assistir ele também, Mivardi. Eu conversei com ele algumas vezes já, né? E é um cara também super gente boa. Só tem a agregar, né? Quando você é bom, quando você... E outra... Você tem que ser bom para estar nesse processo, porque tudo é verificado na sua vida, né? Seus antecedentes criminais são verificados, a tua saúde é verificada, você tem exame médico que você tem que fazer, se você não levou multa nos últimos anos, né? Então, tudo isso é muito importante, 5 anos, né? Então, é muito importante não ter multa grave nem gravíssima, não ter tido um acidente nem nada, né? Então, isso aí conta muito também no processo. Infelizmente, tem colegas nossos aí que não puderam participar no passado porque, faltava... 1 mês, o Rafael, faltava 1 mês para ele fechar, 1 ou 2 meses para fechar 5 anos, né? E tinha acontecido alguma coisa, não foi nem nada grave, mas como foi registrado, ficou nos registros para eles, né? Então... Isso aí do Rafael foi uma pena, inclusive, né? Se não me falha a memória, um outro motorista deu ré no caminhão deles, veja bem. Quer dizer, parado, no pátio do posto. Só que ficou registrado, né? E acabou atrapalhando ele. Mas... assim que tiver a próxima oportunidade, como agora já passaram esses 2 meses, né? Ele vai poder participar. Vai poder participar. E o colega nosso que estava parado na fila e o motorista estava bêbado e veio e bateu no caminhão dele parado e o motorista veio a óbito, né? E ele não pode participar do processo porque teve um acidente dessa natureza, mesmo não sendo culpa dele. Então, para você ver como o processo é sério, né? O processo é muito sério. Exato. Eles querem os melhores lá, né? Para trabalhar lá para eles, né? Muito feliz de ter você no processo. Valeu, brigadão aí pela tua participação. Se deixar, a gente vai embora aqui conversando, né? A gente gosta de falar, a gente vê no grupo que a gente está lá, né? A gente está sempre falando, então é bem legal. Dá as tuas considerações finais aí, fica à vontade, e depois eu faço um fechamento aqui para nós e para quem está assistindo a gente. Para quem tem a vontade de ir, eu dou muita força e encorajo mesmo, porque quem tem um sonho, e esse sonho é real, e esse sonho muda a mentalidade da pessoa, muda o despertar dele, muda a hora que ele vai para a cama, isso está na mente dele, está crescendo. Participe do processo,
se prepare com o inglês. Hoje, o motorista lá, ele está sendo sabatinado, né, na rodovia mesmo. Foi parado normalmente, como já era de praxe da polícia de lá, né, dos policiais de lá. Então, hoje eles são obrigados a fazer esse teste. E, na verdade, não é que o governo atual, né, nós estamos falando aí do Trump, não é que ele mudou a política, ele só disse que é para exercer o que já é lei. Porque essa lei já existe, ele não está sendo um carrasco. E a gente vê que acontece muitos acidentes, principalmente com pessoas que não têm afluência no idioma, que não têm o nível do idioma mínimo para estar rodando nas rodovias, para ler uma nota, para ler um documento de frete, para olhar uma placa e saber o que essa placa significa. Então, assim, é sério, né? Como motoristas sérios, responsáveis, nós não podemos ficar bravos com isso, né? Então, nós temos que fazer o quê? Entender que é necessário realmente um bom nível do idioma, que é esse nível de idioma e a nossa competência, nossa experiência profissional que vai nos dar a oportunidade de chegar lá. Participem do processo, mesmo que hoje o processo esteja mais burocrático, mais lento, em função de tudo que nós já falamos, né? Um dia vai sair a tua aprovação no consulado. Você vai receber o teu pacote em casa. E aí, né, aproveitando um pacote fechado, a gente não pode abrir, pelo amor de Deus, não abre o pacote, né? Tem que levar esse pacote lacrado até os Estados Unidos e entregar lá na migração, né? Ó quanto documento. Pois é. Ó o exame fechado, ó. Tá aí, ó, lacrado. Então, pessoal, são detalhes, né, que nós temos que obedecer. Lá é um país diferente do nosso. Lá nós vamos viver a realidade de um país que as coisas funcionam, que é o meu objetivo, né? É o meu objetivo. Então, se aquele que tem o desejo, que tem a vontade de viver num país que é mais sério, de ter oportunidades melhores, ingresse no processo. O Riva está aí, é um cara super sério, né? Assim, sério na hora que tem que ser sério, porque é um trabalho sério, de muita responsabilidade, mas está todos vendo aí que é um cara do bem, é um cara tranquilo, está sorrindo aí, né? Mas é um processo sério que ele leva muito a sério e dá muito valor nesse trabalho. Então, só agradecer, Riva, a oportunidade aí, a parceria, todo o apoio que você deu no início e continua, né, no acompanhamento do processo. Nós estamos para encerrar a primeira fase, né, que é a fase do DOL. Então, tem quanto tempo? Tem quase um ano. O nosso processo deu entrada em agosto do ano passado, 2023. Então, tem quase um ano. Está correndo tudo bem, graças a Deus, não teve nenhum comunicado que deu problema com nenhum dos nossos amigos que estão no processo junto, que deram entrada junto. Então está tudo certo. Tem mais 2 fases para depois a gente ir no consulado e ganhar o nosso carimbo, né? E tem que ter paciência, é isso. Se preparar, pegar a oportunidade quando ela aparecer e ter paciência. Preparar os documentos, preparar tudo, tirar as fotos, fazer os exames. Meus camaradas, não é fácil não. Isso aí. Mas tem que ter muita persistência, né? Marcão, muito obrigado. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Me segue lá, para chegar logo nos 1.000 seguidores. De 1.000 para 100 mil é um de 1.000 para 100 mil é um pulinho. Vamos divulgar, vamos ajudar o crescimento. Me segue também no Instagram, lá no @rivatruck_USA. Então tem bastante, né? Eu quero voltar a postar mais vídeos lá para vocês também, para dizer como é que é essa experiência nossa aí. Valeu, muito obrigado, Marcão. Um abraço para você e a gente vai se falando. See you guys!